寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E a teoria de hoje é: e se Antônio Conselheiro fosse o imperador do Brasil? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, para quem não sabe, o que eu duvido muito, Antônio Conselheiro foi o líder aí da revolta de Canudos, que aconteceu, né, na Guerra de Canudos, que sim, ele era monarquista e ele era abertamente contra a República. E tanto é que o exército brasileiro, né, o exército republicano, precisou de 4 campanhas para deitar o Antônio Conselheiro na bala. Porque, querendo ou não, né, apesar de toda... apesar do exército republicano estar bem mais equipado, bem mais treinado, né, querendo ou não ter uma cadeia de logística melhor, o pessoal de Canudos tinha literalmente pessoas e muita fé e táticas de guerrilha. Pois é, o pessoal ali soube se virar muito bem. E na vida real, Antônio Conselheiro perdeu, mesmo estando entre aspas, vantagem ali com 25 mil pessoas, mas querendo ou não, eles não tinham canhões, não tinham metralhadoras da época, então era algo que realmente dificultou muito aí para eles, mas tiveram garra. Mas como é que seria se Antônio Conselheiro tivesse virado o imperador do Brasil? E para isso vamos precisar retornar aí durante a Guerra de Canudos e vamos fazer com que o Antônio Conselheiro acabe ganhando aí do exército republicano e fazendo com que o exército republicano desista de tomar Canudos e meio que uma certa área aí da Bahia acabe virando meio que um micro império brasileiro, né? Um resquício aí do Império Brasileiro, mas mesmo assim, né, a partir desse momento, muitas pessoas, principalmente dos campos, das fazendas, dos sertanejos, com toda certeza eles iriam acabar ficando sabendo aí dessa notícia, dessa guerra e tal, e principalmente aí desse lugar, e o melhor de tudo, da humilhação que a República teve contra um bando aí de sertanejo semi-analfabeto ou então até mesmo analfabeto, né? Mas e com isso ia ocorrer uma migração, essas pessoas iriam andar, iriam até Canudos, né? De certa forma, ver o Antônio Conselheiro, ver isso e tentar pedir conselhos para ele. Eu não pude deixar essa piada de lado. E com isso, basicamente, ele iria dar bastante conselho. Desculpe a piada. Mas ele iria assim dar bastante conselhos, ele iria dar bastante instrução. E com isso as pessoas iriam ver nele a imagem de um santo, como se fosse o santo dos oprimidos. Iriam carregar a imagem dele, iriam talvez até mesmo rezar por ele, não para ele, né? Ou então rezar para que Deus proteja ele. E com isso os republicanos, os senhores, os generais, a elite do café, os fazendeiros, iam ver isso como uma ofensa e até mesmo o próprio governo iria querer queimar literalmente a imagem de Antônio Conselheiro.
Então, isso iria acabar trazendo revolta, pois mexer com a imagem de Antônio Conselheiro seria mais ou menos como mexer com a imagem de Jesus Cristo ali para aquelas pessoas oprimidas. E com isso, com certeza, essas pessoas iriam acabar se revoltando. Os soldados que eram frequentemente vítimas de racismo, abuso de autoridade dos generais, os soldados que acabavam por ser pobres, por ter a mesma condição de um sertanejo. Então, basicamente, eles também poderiam acabar se revoltando contra os generais, justamente porque eles iriam ver que a república não era invencível e que o povo unido iria conseguir mudar as coisas, né? E de certa forma consegue sim. Mas antes que falam que é um discurso comunista, não, eles iriam ver isso através da imagem de Antônio Conselheiro. Então, a partir desse momento, uma nova revolta iria se instaurar no Brasil, né? Vamos chamar de revolta conselheirística ou revolta do conselheirismo, algo assim. E, bem, essa revolta podia durar bastante tempo, de 1898 até mais ou menos 1907, 1908, por aí, ou então 1906, mas por se tratar de pessoas do campo, pessoas que não sabem escrever cartas, que não sabem ler cartas, a comunicação seria difícil, com isso a elite teria vantagem. Porém, os soldados, mesmo que os soldados rasos, eles sabiam minimamente ler e escrever, então, e atirar, então eles poderiam, de certa forma, ajudar essas pessoas. Né? Mas, apesar de tudo, o poder da elite seria ainda mais do que o poder dos conselheiristas, né? Digamos assim. Então, com isso, eles iriam até realmente canudos aprender táticas de guerrilha, aprender táticas de se defender, combates corpo a corpo no meio do mato, do sertão, né? E com isso, basicamente, eles iriam sim começar a revidar. Principalmente ex-escravos, pessoas que sofriam opressão nas fazendas, que não eram bem pagas, e com isso, né, eles com certeza iriam acabar se revoltando e aderindo o conselheirismo como uma ideologia tanto de defesa, né, como de algo para se viver. Então, basicamente, iria começar essa revolta. As elites locais, os grandes fazendeiros e os generais, eles iriam acabar pegando suas riquezas e com certeza fugir para a Europa, talvez ou para a França ou para a Inglaterra. Eles iriam evitar Portugal e Espanha, justamente porque talvez essa notícia já poderia estar ocorrendo tanto em Portugal quanto em Espanha. Então, eles não queriam ser humilhados pelos portugueses e espanhóis, ou talvez não seriam bem recebidos lá. Já na Inglaterra, por não serem católicos, eles não iriam estar ligando tanto. E na França não iriam estar ligando tanto, não pelo motivo religioso, porque eram católicos, mas eram republicanos. Então, basicamente, essas elites iriam ser muito bem recebidas nesses dois países, justamente por causa tanto do fator religioso para os britânicos, quanto por fator ideológico, no sentido republicanismo ou monarquismo para os franceses. E naquele tempo a França já era uma república, então basicamente meio que os franceses poderiam sim, inclusive iriam adorar o dinheiro que eles iriam trazer. E a partir desse momento, o Antônio Conselheiro, a capital do Brasil, não iria ser mais o Rio de Janeiro, iria ser literalmente Canudos, né? Inicialmente até a morte de Antônio Conselheiro. Depois que Antônio Conselheiro morresse, vamos supor em 1912, 1913, por aí, a capital seria Salvador, justamente também para fazer comércio com outros países, pois seria necessário, apesar de que o Brasil não seria um país urbanizado, não tanto, seria mais um país rural, e país rural não significa ser automaticamente pobre, tá? Então, com isso, os conselheiristas... esqueci de mencionar, que a coroação do Antônio Conselheiro não seria uma coroação
estilo aos moldes europeus, com literalmente uma coroa de ouro, um trono. Eu acredito que seria algo mais simples, seria no Arraial de Canudos mesmo, com festa, com missa, né? Ele iria recusar ali no início, iria ficar, não mereço isso, não mereço isso, mas o povo ia falar que, ok, né? O único governador, o único que manda no Brasil é Deus, então meio que eles poderiam falar que o conselheiro poderia ser um enviado de Deus para fazer uma ponte entre Deus e as pessoas através de Antônio Conselheiro, né, fazer intermediar a conversa. Então, pensando assim, ele até que poderia aceitar. Mas eu acredito que ele não iria governar muito, justamente pelo fato, né, de que ele já estaria velho e tal, mas com certeza ele iria ter um sucessor e coisas do tipo. Já o sucessor também seria extremamente religioso, seria uma figura não seria uma figura tão carismática quanto Antônio Conselheiro, também nem tão messiânica, mas se foi escolhido pelo Antônio Conselheiro, foi escolhido pelo divino indiretamente. Então, só que essa pessoa provavelmente ela iria tentar modernizar um pouco mais o Brasil, no sentido de fazer comércio, e já durante a Primeira Guerra Mundial o Brasil ia ficar de fora, resolvendo aí todos os problemas internos, aí, questões de redistribuição de terra, perdoar as dívidas aí dos mais pobres, reformar o exército. E basicamente, né, investir bastante aí já na questão religiosa, nas questões culturais, e talvez até mesmo prender aí algumas elites aí por abusar aí das pessoas. Porém, com a Revolução Russa, né, começa a ideia do comunismo, do marxismo. Bem, inicialmente o Brasil iria estar longe disso, pois seria um país isolado. Não que ser isolado significa ser analfabeto, mas basicamente as coisas de fora não iriam chegar lá aqui dentro, até porque eles iriam ver, né, as pessoas ali da Europa como pessoas seculares por iniciar guerra, pessoas que não levam a fé a ferro e fogo, por isso que Deus castigou eles com a guerra, com a fome, com a miséria. Então, basicamente seria isso, né? E principalmente o comunismo aí não seria, até então, não seria algo pensável naquele momento, né? Nem sequer eles iriam ter conhecimento da Revolução Russa. Porém, aqui vamos alterar algumas coisas. A revolta dos tenentistas, vamos colocar aí como a revolta republicana ou insurgência republicana, né? Que diversos generais, soldados aí poderiam pensar, mano, isso daqui tá atrasado demais, a gente precisa mudar aqui, a gente precisa voltar à república. Então eles, né, poderiam acabar sendo reprimidos, poderiam acabar sendo presos, talvez até mesmo mortos. Mas a questão é que, né, com os ideais republicanos aí iriam vir os ideais capitalistas, os ideais comunistas, e aí seria um prato cheio para Luiz Carlos Prestes, né? Porque mesmo com uma monarquia com reforma agrária, pensando no povo rural, pensando mais no povo do campo do que na elite urbana, né? Eles iriam arrumar desculpa que a questão religiosa era um empecilho e coisas do gênero. Então, além dos comunistas serem um inimigo do Estado, eles iriam ser um inimigo não só ideológico, mas como um inimigo religioso, tentando implantar uma ideologia ateia, né, já tendo os conhecimentos, né, do que os bolcheviques faziam aí com os religiosos, né, destruindo igrejas, templos, coisas do gênero. Então não seria algo muito bem-vindo aí, não seria algo bem-vindo no Brasil do Império Conselheirista. Então, a partir desse momento, os comunistas seriam perseguidos. Lampião, né? Lampião seria uma figura um tanto quanto ambígua, né? Porque eventualmente ele poderia acabar arrumando encrenca aí com
o Império Conselheirista do Brasil, ao mesmo tempo em que ele poderia acabar se aliando, né, por causa aí de alguns ideais, como por exemplo perseguir alguns generais que oprimiam as pessoas, né? Mas porém o Lampião também iria ser um rebelde, ele iria agir por conta própria, então isso poderia eventualmente ser um empecilho. Porém, o Império poderia usar o cangaço para caçar os comunistas ali no Nordeste, e com isso, basicamente, depois aí eles iriam tentar arrumar um modo ou de negociar com o Lampião para que ele não atacasse mais, né, ele tivesse sua terra, sua zona autônoma mais controlada, ou então ele poderia fazer com que o cangaço fosse um braço do exército, né, como se fosse um tipo de regimento, onde ele teria uma autonomia para treinar e para comandar ali, ou então até mesmo vigiar algumas fronteiras, ensinar algumas táticas também, ou então o Lampião poderia se rebelar e ter o mesmo fim que ele teve na história canônica. Já durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil com certeza iria declarar uma neutralidade armada, mas eu acho que pelo fato, né, do Brasil não ver nada de cristão na Alemanha, convenhamos, nem nada de cristão na União Soviética, convenhamos, muito menos na Inglaterra, né, por serem protestantes, o Brasil, o Império Conselheirista do Brasil não seria aliado dos aliados automaticamente. Provavelmente seríamos aí apenas fechados mais ou menos aí com os Estados Unidos, e o máximo que poderíamos fazer, basicamente, né, o Império Conselheirista do Brasil, seria controlar ali as águas, vigiar um pouco e talvez mandar ajuda humanitária ou então até mesmo comida aí para pessoas que estavam necessitando. Mas com certeza não iria enviar comida para os soviéticos, nem para os alemães, talvez aí só para os americanos e para os franceses, aí mais ou menos também só porque são católicos, tá? Então, nesse sentido, o Brasil teria muita afinidade com Portugal de Salazar e com a Espanha aí de Francisco Franco, justamente, e talvez até um pouco aí com os Estados Unidos, mas não pela questão religiosa, e sim pela questão anticomunista. Já na questão da Espanha, seria obviamente, né, por ser religioso e anticomunista, já nos Estados Unidos apenas anticomunista. E eu acredito que nos anos 60, alguns soldados poderiam tentar dar algum tipo aí de golpe de Estado, alguns soldados republicanos, né, justamente para tentar separar a igreja aí do Estado. O que eventualmente poderia causar um tipo de reforma, né, justamente para evitar o golpe. Então, meio que o Império poderia meio que se desvencilhar um pouco, né, deixar de ser meio que uma teocracia para ser um império um pouco mais constitucional, um império mais aos moldes ocidentais, Europa afora. Mas, apesar de tudo, o Império não deixaria de ser católico, muito pelo contrário. Né? Atualmente o Nordeste seria uma região bem investida, seria uma região bem rica, né? O Sul e o Sudeste também, Mato Grosso, as áreas rurais seriam extremamente muito bem cuidadas. O Brasil teria sim áreas urbanas, teria grandes centros, grandes cidades, né? Modernização do exército, modernização da marinha, talvez uma força aérea ali regional, né? Só para vigiar a fronteira mesmo. E eu acredito que eventualmente o Brasil iria deixar de ser isolado, né, mas iria ter uma visita controlada, algo basicamente igual ao Butão, por exemplo, que pode receber visita, tem liberdade de expressão, pode ter acesso à internet, ao mundo exterior, mas os costumes aí demorariam para ser bem aceitos. Creio que atualmente, né, já em 2026, seríamos um país normal e tal, mas com fortes crenças religiosas. O Brasil seria um país muito mais cristão, seria um país não tão capitalista, muito menos de esquerda, né?
creio que basicamente iria girar em torno ali da religião, basicamente iriam ter mais missas, menos pessoas de outras religiões, não iria existir tanta macumba, islamismo, judaísmo, budismo. Talvez, lógico, iria ter, mas seria algo mais clandestino, iria ser algo mais, como eu posso dizer, iria ser algo bem nichado mesmo. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Inscrito que me pediu essa teoria, comentem aí o que você achou, o que você acrescentaria, o que vocês removeriam. Vocês aí façam o mesmo, comentem aí também, né? A teoria de vocês eu demoro, mas eu faço. Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição, eu agradeço. Quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço, beleza? Enfim, passe esse vídeo com um amigo seu, com uma amiga sua, ou com uma pessoa se identifica. Me siga no Insta, nas minhas outras redes sociais aqui na descrição, beleza? Enfim, falou e fui!